Mais uma vez, a gente aqui no podcast Rede Pará Turismo. Prazer estar com vocês. Hoje, dividindo a banca comigo aqui, não é a Dani, mas é o Gilvando Capistrano. É isso, eu falei certo? Gilvando Capistrano, errou. Errei. Gil, tá tudo certo? Tudo certo, tá tudo ok. Gil, você também anda viajando um bocado, que eu não tenho reparado você por aqui. Da onde foi a última vez? Da onde que você veio? Paragominas. Tá passando um tempo para lá, né? Tô dividindo, Belém e Paragominas. Prazer ter você aqui no nosso podcast. Obrigada, Gil. E a gente hoje, antes da gente falar com a nossa entrevistada, eu quero dizer quem é que está aqui com a gente. Úrsula Vidal. Úrsula Vidal, que é um nome que poucos não conhecem, né? Úrsula Vidal, jornalista, ex-secretária de Cultura do Pará. Que, aliás, fez um belo trabalho, né, nesse período. E estamos aí, ela está na função da assessoria do governo do estado do Pará nesse momento. Então, daqui a pouquinho, Úrsula, você já vai dar das suas boas-vindas aqui no nosso podcast. Gil, é contigo. Olha, é um prazerzaço ter você aqui, você que é uma grande amiga, né? E que prazer estar aqui contigo, Lúcia. Esse convite já foi feito, acho que umas 50 vezes, né? Por mim, pela Dani, pela Cris, por todo mundo aqui que passa por você, por os eventos. Úrsula vai lá no nosso podcast. Enfim, chegou o dia. Estamos na expectativa. Seja bem-vinda, Úrsula. Que bom estar aqui com vocês. O nome é ótimo, né? Rede Pará, estamos todos conectados, querendo cada vez mais conexões. Estou adorando o cenário, o programa super lindo. A Cris me passou assim muitos links para que eu pudesse me inteirar mais ou menos de como é que é o clima. O clima do programa é uma delícia, já estou sabendo que está um sucesso imenso nas redes. Parabéns por essa iniciativa de vocês. Esse é o caminho, né, gente? É a gente ter essa presença nesse universo virtual, né? Trazendo pessoas contando histórias, proposições, partilhando experiências positivas e a gente deixando isso lá para a hora que quem puder assistir, vai lá, assiste, compartilha. É bom isso, a gente criar esse banco de dados de boas experiências, de boas iniciativas. E esse é um espaço muito precioso. Parabéns. Bacana, obrigada. É isso mesmo. Essa é a nossa intenção, Úrsula, aqui com o podcast, com esse espaço, é que a gente possa bater um papo super saudável, super leve e muito comprometido com a informação, com as informações turísticas e todos os segmentos que estão envolvidos aí no setor de turismo, né? E aí, falando de segmento, a gente não pode deixar de falar da cultura, que hoje a cultura é um balizador, né? Do setor do turismo. Hoje você vai para os destinos, para os lugares, o que eu vou fazer lá, né? O que está acontecendo? O que te atrai, ou né? eu vou porque está acontecendo uma festa. Eu falo em Santarém, eu vou no Sairé. Eu falo o evento religioso, eu falo em Belém, eu vou no Sírio. Né? Mas é um evento que é cultural também, religioso, mas é da cultura. Sim. Né? Salinas, vou tomar cerveja. Ou é isso? Não. Também, né? Vou comer ostra. Vou comer ostra. Porque a vibe agora de Salinas é ostra. Isso, né? isso. Úrsula, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a nossa riqueza cultural daqui do estado do Pará. Eu sei que é um caminho amplo para a gente falar, mas eu sei também que a cultura vem ganhando cada vez mais força, seriedade, no sentido de levar pessoas para algum lugar. As pessoas pensam em se sentir bem, pensam no lazer, elas pensam no que fazer e o que tem de tradicional naquele destino que a pessoa tem expectativa de ir. Então, nesse sentido, como é que está a cultura paraense em favor desse deslocamento de pessoas? A cultura paraense sempre existiu como uma cultura no mundo, né? Eu acho que desde que nós desenvolvemos a linguagem, a gente começa a viver a experiência da cultura, ou seja, de quem somos, que identidade é essa, de um lugar, de um povo, que memória, qual é a simbologia, a iconografia que nos representa. Então, quando você se desloca de A até B, você sabe que A é um lugar onde as pessoas rezam dessa forma, tem a cosmogonia dessa forma. B, as pessoas se comunicam e se vestem dessa outra forma. Então, tudo isso é cultura. O turismo, nesse conceito de negócios, né, como uma veia de desenvolvimento econômico, estruturante, inclusive, para a economia de muitos países, ela vem muito depois da cultura e percebe que a cultura é o seu maior valor, né? Quando eu tenho um case que eu acho que é próximo da gente, embora não territorialmente tão próximo, mas muito próximo no sentido de uma virada econômica, é o case de Portugal. Né? A gente viu aquele momento gravíssimo que aconteceu naquela Península Ibérica, no momento em que Portugal, Espanha, a própria Grécia passavam por uma crise terrível, né?
econômica, com desemprego muito grave, com, enfim, falta de perspectiva de desenvolvimento de novas vertentes, novos vieses. E uma tristeza da população clara, né? E, gente, hoje em dia, o que é Portugal? Portugal Turismo, é né? o principal destino da Europa. Com quem a gente também pode aprender uma lição que nós, de certa maneira, sempre tivemos uma força, né? Com os nossos calendários culturais. Como tu disseste, o Sairé sempre foi uma força, o Círio sempre foi uma força, a Marujada. Sim, então, Bragança. exatamente, são cidades do nosso estado do Pará. Lá embaixo, Conceição do Araguaia, por exemplo, quando se formam as praias, se fazem festivais grandes. O Festival de Orem, por exemplo, sempre recebeu as pessoas por meio da cultura. Então, a gente sabe que nós já temos um calendário cultural consolidado de festas organizadas que já atraem muitas pessoas, mas em geral as pessoas do entorno. O pessoal das outras cidades, essas pessoas descem, ficam na casa de familiares, ficam nos hotéis, improvisam uma hospedagem, se hospedam na cidade vizinha, por exemplo. O que a gente precisa? Da escala para isso. Né? Ninguém precisa fazer nada pela Marujada. A Marujada está lá, linda, incrível. O Sairé, cada vez mais profissionalizado, com um espetáculo muito bonito, hoje em dia um espetáculo televisionado também, né? Um espetáculo transmitido pelas redes sociais. O nosso Círio de Nazaré, cada vez melhor organizado, como também uma manifestação que vai para muito além daquela, digamos, do coração da manifestação religiosa, que também é cultural, que são as duas procissões. Perfeito. Então você tem ali o Alto do Círio, você tem o arrastão do Arraial do Pavulagem, você tem festas na cidade inteira, você tem essa experiência gastronômica. Então, o que eu acho? Nós já temos, a gente não precisa construir muita coisa, as coisas já estão absolutamente consolidadas, algumas delas há mais de um século, algumas delas há mais de 2 séculos. Porque aí vem o evento e vem como a cidade se agrega a esse evento. Você falou aí do Arraial do Pavulagem, tem toda uma história fantástica aí, o pessoal do Arraial. Cria conexões, né? Que o Arraial Sim. vem de Bragança, que vem então de vai Cachoeira do conectando, Ari, né? Tudo, E que começou devagarzinho, né, traduzindo a força dele dentro do Círio, que foi ocupando espaço. Hoje você também não vê o Círio sem o envolvimento da cultura, né, que antecede o Círio, né, nos dias, nas semanas. O que as pessoas querem, por exemplo? Estou vendo essa imagem aqui. As pessoas querem dançar, as pessoas querem comer, as pessoas querem essa memória, né? Quando nós chegamos nos lugares, a gente vê o seguinte: onde é que vai ter uma festa, onde é que tem uma igreja, que tem um canto, que tem uma celebração? Porque o que a gente traz desses lugares, além das fotografias que a gente posta hoje nas nossas redes sociais, é a experiência transformadora. Foi aquilo que me tocou tão profundamente que eu jamais esquecerei. Aquele rosto daquela pessoa, aquela imagem daquela torre daquela aquela rua, aquela pessoa que vendia um souvenir, por exemplo, e com quem eu conversei e tive uma experiência que me contou que ela mora na cidade do Porto há não sei quanto tempo. Porque, veja, essa experiência pictórica, vamos dizer assim, você tem, de certa forma, na fotografia que você traz, na imagem. Mas o que torna aquilo tão especial? É o contato com as pessoas. A experiência que você tem. E nós, amazônidas, somos muito pródigos em proporcionar contatos muito especiais com as pessoas. O Ver-o-Peso é um exemplo disso. No Ver-o-Peso você vai àquele lugar, mas você vai àquele lugar porque tem a herveira, porque tem a quebradora de castanha, porque tem aquele personagem que está na bike som. São essas pessoas que criam a conexão. São pessoas criando conexões com pessoas. Evidentemente que a nossa fé no Santo Preto, no São Benedito, ela é muito, muito forte. Mas o que é que marca a gente nessa memória afetiva mais profunda? É aquela criança que vem com seu chapeuzinho de maruja, vestida de maruja, com aquela mãe e com aquela avó. São as pessoas traduzindo na experiência vívida, na experiência humana, aquilo que o livro escreve, aquilo que a fotografia disse. Mas o que me cria conexão? Eu e um outro como eu. E aí você pega esse cenário, que é tudo isso que você disse, e ainda é cheio de cores, cheio de sabores, cheio de momentos interessantes, e ali você vê que as pessoas querem ser felizes, são felizes, e ao mesmo tempo traduzem a realidade econômica e a vida social delas, a cultural, social,
e a vida econômica delas. Te recebe e isso de uma maneira é muito extraordinária, satisfatório. né? Você falou do ver-o-peso, por exemplo. O ver-o-peso é cultural. Como que você fala no ver-o-peso e você não vai numa manhã no ver-o-peso, você não vai almoçar no ver-o-peso, você não vai conhecer a nossa cultura e vivenciar, e você não consegue ficar isso numa única vez. Você tem essa rotina, né? Você passa a incorporar, né, no teu eu, na necessidade do teu lazer, do teu bem-estar. E a cultura é isso, é você ser feliz com aquilo que você vê, com o que você sente, com o que você leva de experiência e com que isso se traduz, né? Como isso se traduz na nossa sociedade. Desafio, eu acho que nós temos, Cris, para além dessa cultura manifesta, que é cotidiana, que está no dia a dia das nossas práticas e dos nossos saberes, é essa preocupação com a manutenção da memória. Por quê? Nós somos uma Amazônia ocupada desde 13 mil anos atrás, que é quando os antropólogos e arqueólogos têm esse registro de uma ocupação densa, inclusive, de comunidades e povos originários que já tinham linguagem, já tinham a sua cosmogonia. Então, como é que a gente cuida desse legado arqueológico? Como é que a gente cuida dessa ocupação de uma Amazônia que 500 anos, 400 anos atrás foi sendo ocupada e tem edificações até hoje? Então, é muito caro fazer a manutenção, mas é absolutamente fundamental. Então, eu me sinto muito feliz com esse carinho, essa preocupação e esse compromisso que o governador Helder Barbalho tem com a preservação do patrimônio. Veja, nós temos um imenso desafio. Em cidades como Santarém, como Óbidos, como Iriximiná, como Cametá, cidades como Gurupá, históricas, né? Aliás, muitas cidades históricas. Vigia, né? Muitas cidades históricas, onde você tem edificações que merecem da gente uma atenção permanente de investimentos. Porque ainda tem um detalhe, nós estamos numa região amazônica onde o nosso clima não tropical, favorece. Equatorial, ele é muito... Hostil, né? Ele assim, ele ao ele mesmo é muito tempo úmido, né? Ele é muito ao mesmo tempo que é água, vida, muito, né? Muita é. vida o tempo inteiro, né? Das frutas, dos peixes, de um ecossistema que se refaz muito rapidamente, apesar de sofrer tantas agressões. Para as edificações é muito... É um castigo, né? É muito desafiador, porque você pinta, você restaura um telhado, 5 meses depois você tem que fazer manutenção nesse telhado. E aqui vamos fazer um parênteses, é a pergunta do como, né? Como é que cuida permanentemente desse patrimônio e, assim, com muito custo, a gente... É sempre uma responsabilidade tripartite, né, Cris? Agora, o que a gente precisa entender? Aí a gente faz um mergulho Como é que mais você profundo. fez isso? Como é que você fez isso à frente da Secretaria de Cultura? No caso da Secult, houve um direcionamento do governador. Olha, nós precisamos fazer uma revitalização no Teatro da Paz. É a principal casa de espetáculos. Então, a gente já entrou... Fez um investimento de R$1 milhão no telhado. Governador, mas a gente precisa Olha essa foto dentro. do Teatro da Paz. Aqui ele já estava, né, totalmente... a gente já tinha entregue portas aqui, abertas. Logo depois, aqui já Olha é o Faciola. Que coisa linda. O Faciola, veja, é sempre uma continuidade de uma vontade política que, em geral, também é resultado de uma pressão social e de uma sensibilidade e compromisso desse gestor. Então, por exemplo, o Faciola foi desapropriado, veja como é um processo. O Faciola foi desapropriado no governo Ana Júlia. Depois, o projeto de restauro foi feito pelo ex-secretário Paulo Chaves. E a execução, que evidentemente a gente sabe que é o que exige muito mais, mas era preciso ter vivido essas etapas anteriores. Sim. Então, para você ver como começou com a desapropriação, depois coisa... A importância da continuidade, muitas vezes de uma gestão para outra. Aí entra o compromisso do gestor, de entender, né? O seguinte, não é porque foi o outro que desapropriou, porque foi o outro que fez que eu não vou fazer. Isso é para a cidade, é para o Estado, é para as pessoas. Ainda tem um time, depois vai ser muito complicado não fazer, né? Que é um entendimento que tem que ter nas 3 instâncias, né? Governo federal, estadual e municipais. Por isso que eu digo que é sempre tripartite. Nós estamos nessa batalha pela reconstituição do nosso Ministério da Cultura, da Funarte, do próprio IFAM, porque nós tínhamos linhas de financiamento, inclusive, muito importantes para o restauro, que se acabaram. Acabou tudo, né? Então, nós estamos agora aderindo na Secult a uma ata de execução de projetos, da elaboração de projetos executivos, porque você só pode licitar depois que você tiver o projeto executivo. Perfeito. O projeto executivo é caro. São obras, por exemplo, no caso do Parque da Cidade, uma obra de 7 milhões, só o projeto executivo.
Não é só projeto básico, perdão. O básico, para você licitar o executivo e a execução. Não o básico imaginava que fosse tão quais são os equipamentos que você vai ter e como é que serão esses equipamentos. Para você fazer isso, é muito detalhado. Por exemplo, Porto Futuro 2, são os 7 galpões. 6,5 milhões só no projeto básico, para daí você fazer também a licitação da execução do executivo. Ou seja, o executivo é quanto vai custar cada parafuso disso que o básico já disse. Eu vou ter uma edificação assim, eu vou reformar isso, esse galpão a gente aí vai você fazer tem que ter o boulevard. Arquiteto, tem que ter o orçamento. Não, você vai ter que ter todo o processo. Na coisa pública é importante que seja detalhamento. demorado também o processo burocrático, porque isso garante transparência e controle social. Então, isso é que é muito importante, a sociedade civil acompanhar o que nós estamos fazendo, a gente fazer essa proposição de apresentação dos projetos para a sociedade civil, recepcionar, inclusive, essas sugestões. Por exemplo, no caso do Teatro da Paz, a gente não pode mexer nessa edificação, evidentemente, mas o que nós fizemos? Nós criamos uma sala de ensaio lá em cima para a JB e para o STP, que não havia necessidade anteriormente, hoje já tem, porque nós temos 2 corpos estáveis, né? Grandes. Sim. Nós adaptamos, os banheiros não eram adaptáveis para pessoas com deficiência. Nós fizemos uma adaptação grande no banheiro. Fizemos um Café da Paz que fica permanentemente aberto, porque as pessoas querem visitar o Teatro da Paz fora do horário de espetáculo. Sim. Então nós temos um café de retaguarda com uma boutique, para que as pessoas que visitam levem uma lembrança. Tudo isso a gente, sem evidentemente mexer na edificação e com todo o acompanhamento dos órgãos de fiscalização e controle, nós vamos fazendo. IFAM, FUNBEL, DEPAC, podemos fazer isso? Não, olha, tem que tomar cuidado com isso. E é esse entendimento que a população tem que ter também um pouco, né? Que é diferente, por exemplo, do Museu do Marajó. O Museu do Marajó era um galpão. Aliás, parabéns, viu? Porque a gente viu que foi um trabalho uma coisa assim, incansável da sua gestão à frente abandonado, completamente abandonado. Perdido, né? Estava caindo. Estava caindo. Conta esse case. O Museu do Marajó só não saiu de Cachoeira do Arari graças à coragem e ao amor de pessoas que implementaram aquele projeto com o padre Giovanni Gallo e cuidaram, que praticamente seguraram aquele telhado ali embaixo, entendeu? Porque houve uma intenção de tirar de lá, de trazer para Belém, depois de levar para Ponta de Pedras, e a população disse, esse museu é daqui. Existiu. Esse museu é daqui, é dessa região, é de Cachoeira de Santa Cruz, porque ele começa em Santa Cruz e tem uma relação muito forte com Santa Cruz. Eu cheguei aí em 2014, o museu estava numa situação gravíssima. Em 2018, quando o governador Helder assumiu, ele disse... Foi o primeiro ato de governo. O governador foi lá em Cachoeira do Arari e assinou o protocolo de intenções dessa reforma. E no caso do Museu do Marajó foi diferente. Para que nós chegássemos nesse projeto, nós fizemos 1 ano e meio de escuta. Por quê? Porque a gente apresentava e fomos lá, vimos o gradiente de necessidades, fizemos um levantamento grande, um acervo imenso, a rolar esse acervo é extremamente complicado. Fazer a higienização de todo esse acervo, todos esses equipamentos foram feitos, esses espaços. Houveram perdas de alguns equipamentos? Não, a gente perdeu alguma coisa? Graças a Deus. Não, porque eles têm uma reserva técnica, eles já tinham uma reserva técnica para condicionar, principalmente esse material arqueológico, né? Que essa da arqueologia é mais preocupante para nós. Imagino. Mas, ao mesmo tempo, o Museu do Marajó é um museu também de curiosidades. O padre Giovanni Gallo sacou como é que ele conseguiria prender muito essa atenção do homem marajoara e fez um museu do homem da Amazônia também, do homem do Marajó, né? Mais especificamente desse homem marajoara e mais especificamente dos campos marajoaras. Então você tem uma parte de arqueologia muito, muito rica encontrada naquela região de Santa Cruz. Porque aqui, a gente tem os campos marajoaras, tem a floresta do Marajó, e tem a praia. E tem as praias, nós temos já os 16 municípios do Marajó ampliado, mas nós temos esses 3, digamos assim, meio biomas, meio biomas e ecossistemas, né? Sim. E nesse Marajó dos Campos a gente tinha ali aqueles tesos que a gente chama, que eram aqueles espaços construídos, eles foram alteados. Era uma tecnologia extraordinária. Tem um livro da Denise Scan que é sensacional, que é uma publicação... Você lembra do nome do livro? Eu acho que é Marajó. O nome do livro. O livro da Denise Scan, ele é trilingue, inclusive, de uma pesquisa extraordinária, Denise, que nos deixou alguns anos. Eu não li, mas eu acho que eu sei. É uma das publicações mais extraordinárias sobre a ancestralidade, da formação antropológica e sociológica do povo da Amazônia, porque ali você tem conflitos entre a chegada do português, como que aqueles povos também tinham, né, toda uma disputa de espaço de território, né? Enfim, e como eles se adaptaram àquele espaço que alagava.
Porque, como o Giovanni Gallo dizia, isso, né? é a ditadura das águas. Então, você tem o Marajó que alaga e você tem o Marajó na seca, que é uma dimensão dois extremos, simbólica, né? Dois inclusive, extremos, com né? o território totalmente diferente. Então, os tesos, que eram aquelas áreas mais altas, elas foram feitas por aquelas comunidades indígenas extremamente complexas, culturas extremamente complexas. E ali você tem uma quantidade imensa, brotava, hoje em dia não mais, mas brotava da terra, né? Urnas e, né, muitos sítios arqueológicos. Então, primeiro o Giovanni Gallo se apaixona por aquela ancestralidade que ele descobre daqueles povos originários e depois por aquele povo marajoara. Aquele homem tinha acabado de vir da Suíça, passado um tempo na Suíça, tinha morado na Itália, tinha morado em vários lugares e vai para ali, para Santa Cruz do Arari. E quem é, né, aquele italiano? E ele começa a se encantar com o sincretismo. Então, ali você tem, por exemplo, a parte do candomblé, né? Você tem a parte todas negras quilombolas. Você tem a festa de São Sebastião, que é extraordinária, riquíssima também, com o mastro, com todo esse sincretismo misturado também nessa festa. Você tem os animais estranhos, né? Que ele aprendeu a fazer taxidermia. Então, ele taxidermizava os animais. Então, você tem ali bezerro de 2 cabeças, que são essas coisas que as crianças adoram. Que são, passam para o nosso imaginário. Muitas cabeças de búfalo, né? Então, é muito bonito. É um animal, já é um animal extraordinário. Então, ele fez uma grande coleção de cabeças de búfalo. E você tem os computadores caipiras, que a gente chama, que são aquelas interatividades que você vai puxando, vai abrindo casinhas, vai pescando, fazendo pescaria de ervas, para, né, o que cura não sei o quê, o que significa umbigada, o que significa... Então, assim... muito conhecimento, né? O Gallo, ele ele fez vasos comunicantes que se comunicaram com as pessoas, com o território, com a memória, com o universo simbólico, e foi linda maneira, muito intuitiva a maneira. E aí, como sair de lá algum elemento? Tem que manter tudo. E aí, só que aí a gente precisava fazer um museu ampliado, com mais estrutura, do jeito que a população entendesse que fazia sentido. Sim. Aí foi um ano ouvindo. E por isso funciona, e por isso toma conta, e por isso ama, porque eu fiz parte. Isso não foi um pessoal lá de Belém da Secult que veio e inventou. Nós fizemos um projeto, ele disse, não, a gente quer que mexa aqui. Aí a gente apresentava de novo a audiência, não, a gente quer que faça tal coisa. Não, a gente quer que a casa do padre se mantenha assim. E é uma outra coisa que a experiência nos traz como caminho certo de uma gestão, é você trabalhar de forma participativa, dando a oportunidade daquele que tem o conhecimento tradicional. E vocês também qualificaram todo o povo de lá, né? Para participar, trabalhar. Sim, nós fizemos PSS especificamente para Cachoeira. Nós temos PSS são processos seletivos, seriados, exatamente. Que os contratados eram prioritariamente pessoas de Cachoeira. Nós temos, acho que um residual das 20 pessoas que trabalham lá, acho que umas 2 ou 3 que não eram de Cachoeira, mas o restante, todos os profissionais são de Cachoeira. É um exemplo extraordinário que a gente tem, que é diferente, por exemplo, do Faciola. O Faciola também, né, como a gente falou, o Faciola também tinha já uma configuração. A gente vai receber o Museu da Imagem e do Som, ele vai receber o DEPAC, é um casario de 3 edificações que a gente não poderia mexer, a gente não pode mexer, pelo contrário, o que a gente tem que fazer é respeitar o que ele nos dá como camadas de história. Então, nesse caso é diferente, por exemplo, do Museu do Marajó, em que a gente pegou uma coleção de histórias e de olhares e tratou dessa edificação. No caso do Faciola, a gente vai desencapando o tempo, vai tirando as camadas de tempo e vai descobrindo o que tem por trás, o que tem por trás, e o que a gente dá conta de restaurar, o que não tem referência, deixa o quadradinho e mostra, até porque vai ser muito pedagógico. Existem restaurações por cima que ficaram apagadas e que são muito importantes? O que acontece, Cris? Foi um processo muito bonito do Faciola, de um aprendizado muito, muito delicado para todos nós. O falso histórico é muito perigoso. Então, por exemplo, a gente tem essa parede aqui. Aqui eu desencapei, eu sei que eu tenho uma padronagem de elementos decorativos. E eu consegui achar essa padronagem em todo o quadrante dessa área. Aí eu vou e reproduzo. Se eu só encontro até aqui e não encontro mais nada, eu não vou refazer, porque eu não sei o que tinha. Entendi. Então, às vezes, a gente fica na ansiedade do belo. Eu quero refazer. E o que os historiadores nos ensinam, os arquitetos nos ensinam? Nós não podemos supor
Quando você está Tem que numa ter obra certeza. como essa, você faz até onde você encontra a referência e depois você fala, aqui nós não sabemos o que havia. E aí você vai e desencapa. Daqui a pouco tem um outro elemento, que é uma cidade desenhada. Se você vai um pouco mais aqui do outro lado, que você encontra um outro Então elemento começa com a se outra cor. misturar Gente, histórias é a partir de... É muito louco, deve ser muito fabuloso louco o isso. Uma processo. loucura isso, Não, né? e você... Fabuloso. Aí vem 2 perguntas aí. Como é que você, estando à frente de uma secretaria, como é que você faz esse levantamento dessa necessidade? Como é que você faz essa captação de recursos, vamos dizer assim, tem esse entendimento? E quem que agrega valor para o andamento? Por exemplo, você trabalha com o IPHAN, governo federal, algum banco, né, que vem? Isso é uma pergunta. E, depois de pronto, este equipamento aumenta o fluxo de pessoas, chama atenção para visitação naquele Por município? exemplo, Memorial Verônica Tembé. Nós tínhamos dentro do Parque do Tinga um equipamento, que não tinha nada dentro do equipamento, a 3 quilômetros lá para dentro. E nós tínhamos um acervo que foi colocado sob a guarda do governo do Estado, que foi um acervo... havia um museu em Santarém, que era um museu que não tinha nenhuma comprovação da origem das peças. Então, a Polícia Federal foi lá, trouxe esse acervo e entregou. Esse acervo estava há mais de 10 anos... Não tinha destino. Jogado lá no MEP. Aí nós falamos, gente, pelo amor de Deus, esse acervo é riquíssimo, um acervo etnográfico, né, com muita plumagem, muito material orgânico. E aí nós nos dedicamos a fazer toda a limpeza e catalogação desse acervo e pegamos das 1.000 peças, as 100 peças, 160 peças mais características, fazendo, digamos, uma narrativa do percurso. Então, o que é ritual, o que é do uso cotidiano, o que tem a ver E que dê para as pessoas terem um entendimento da história. E nós né? montamos o Memorial Verônica Tembé. Né? Evidentemente que nós queremos repatriar esse acervo a Santarém, mas nós precisamos que Santarém tenha um espaço, apresente uma equipe, porque e um espaço muito adequado, exato, né? Está bem salvaguardado. O Memorial Verônica Tembé é um dos nossos museus mais visitados do estado do Pará, dentro do Parque do Tinga. Né? A Casa das 11 Janeiras. Estávamos, né, ansiosos pela reabertura da Casa das 11 Janeiras. Nós temos uma visitação imensa. Hoje, o Museu de Arte Sacra, depois que nós reabrimos, nós fizemos a revitalização externa, né, e resolvemos a questão de luz e de cobertura. Uma visitação enorme. Nós temos políticas públicas de gratuidade no primeiro domingo do mês, de acessibilidade no último domingo do mês, com pessoas fazendo Libra e audiodescrição. Nós separamos parte desse acervo, que é um acervo que é um acervo tátil, digamos assim. Você pode ter experiência tátil para pessoas cegas ou com baixa visão. Além da audiodescrição do acervo que você tem a experiência de pegar em esculturas, porque aí você precisa preparar essas esculturas para que esse manuseio não prejudique. Então a gente tem que super indicar as pessoas a visitarem esses equipamentos nas nossas cidades. As pessoas querem. Precisam ir. Olha, quando o visitante, o turista chega, ele faz o que imediato, nós né? fazemos. Imediato. Onde é que eu como comida gostosa? Onde é que eu ouço uma boa música e danço? E onde é que eu conheço a história desse lugar? É isso. Museus, igrejas, feiras, mercados e festas. É isso que a gente quer. A gente começa pelas feiras e mercados. Você Eu quero conhecer o mercado. Olha, se eu for para um Terra do Chão, por exemplo, num período que não é o Sairé. O que a gente vai querer fazer? Ir na quinta do mestre de Sacarimbó, né? Vai lá atrás do mestre Chico Malta, do mestre Paulinho, da Sacarimbó, vai nas chuvadas do Tapajós, onde é que estão tocando, né? O que eu posso levar? E você vai, por exemplo, numa loja para você levar uma lembrança. Você quer o artesanato é muito importante. Que está em alta, né? A gente, tudo que é feito à mão, a gente quer ter. A gente quer ter o que é feito à mão. Eu acho que o turismo de base, eu chamo isso de turismo de base. É aquela coisa que você conta a história daquela comunidade, daquele povo, daquele grupo social. Você vai hoje para Santarém, as Vitórias Régias, que todo mundo simplesmente fala, Vitória Régia é uma planta. Vitória Régia é uma planta que você come, que você... Eu tinha aquela história de imaginar que você podia ficar em cima de uma Vitória Régia. Quando a gente é criança, né? Que ela sustenta a gente. Eu chegava na escola... Quem quis pisar em cima e ver assim? Eu pisei em cima de uma Vitória Régia e eu fiquei sustentada. Era louco isso. Aí eu acreditava, onde eu achava que acreditava. Mas, enfim, hoje você come, você degusta, você conhece, você vai nas comunidades onde esse artesanato é apropriado,
pertence àquela comunidade. Eu peguei esse né? gancho para falar do Preamar e de vários eventos que vocês fizeram nesse sentido de sensacional. valorizar o artesanato, a culinária, a gastronomia. Né? Fizeram muitos eventos. Como foi essa sacada de viu que precisava apoiar diversos lugares, diversos... Nós temos um desafio muito grande de como é que a gente atomiza, né? Como é que a gente descentraliza essas políticas públicas. O que nós entendemos? A Secult tem uma estrutura, né? Então, eu tenho muita preocupação com essa coisa de oficina. Nós vamos dar oficina para ensinar as pessoas. A gente não tem que ensinar nada para as pessoas. As pessoas sabem fazer. Para com Acaba isso. com esse negócio de mandar gente de Belém para dar oficina. Achar que a gente é Sabem. mestre em tudo, não está imaginando. Identifica no lugar quem é o mestre do lugar, ou a mestra do Faz o lugar. contrário, E que contrata essa pessoa para ela dar escala para o trabalho que ela já está fazendo, que ela já faz. Ela já faz. Quem tem que ter aula somos nós disso daí. Opa, baixa a Já bola. tem um mestre ensinando o seu saber, já tem um mestre de farinha, numa casa de farinha, já tem um mestre de cultura popular, ligado, por exemplo, ao boi, ao pássaro, ao cordão de pássaro, à quadrilha junina. Já tem esses animadores, esses mestres e mestras, esses trabalhadores que são guardiões e guardiãs, eles já estão em Daquela todo lugar. cultura. Então a gente não precisa ir lá para ensinar nada. A gente tem que dizer o seguinte: como é que o senhor trabalha com 40 pessoas? O senhor qual é a estrutura que o senhor precisa para trabalhar com 80 e trabalhar melhor e trabalhar o ano inteiro? É isso que a gente Legal. precisa fazer. É isso, é fortalecer o que já está acontecendo no lugar, porque em todo lugar tem cultura muito forte, tem esses heróis da resistência, que mesmo sem recursos continuam fazendo, vão deixar de comer o almoço para poder Mais colocar fácil, a quadrilha né? na rua. E vão Porque continuar vão fazer. brigando para consolidar aquela O que a imagem gente cada vez precisa? mais. Edital. Então a gente passou, por exemplo, a gente não tinha edital nenhum, nós começamos com o edital de 1 milhão, que é o edital Preamar, passamos para 3 milhões e fizemos o edital de 5 milhões, para 210 projetos. A lei SEMEAR, que é uma lei que é para projetos maiores, ou seja, projetos de até R$400 mil, ou seja, festivais. Não dá para o Estado, no edital, colocar o mesmo de R$400 mil que o outro, que precisa de 10 mil para realizar o projeto dele. né? Então, isso é uma outra política pública. Para eventos maiores, como o Carnaval, que são projetos estruturados que vão para as empresas que fazem essa contrapartida também, colocando 5% e destinam o seu ICMS. Então, a gente passou, nós começamos com 3 milhões, hoje nós estamos em 15 milhões. Nossa, que então, massa. nós tivemos um incremento forte. A própria Fundação Cultural do Pará também incrementou os seus editais. 15 tem feito milhões mais por editais. projeto. Não, 15 total milhões de por ano. incentivo, né? Nós tínhamos 3 milhões em 2018, quando nós Entendi, entramos. o montante E total. hoje nós temos 15 Entendi. milhões destinados a projetos, mais os 5 milhões do nosso edital Preamar. Do Preamar, Então, nós né? temos aí 20 milhões mais os editais. Uma coisa legal também foi baixar de 20% para 5%. Aí incentivou Isso muito, né? incentivou Incentivou bastante as muito, empresas. muito né? mais empresas entraram, e as empresas, acho que já patrocinavam forte, passaram a patrocinar o triplo. Mais, né? Elas patrocinaram 3 vezes mais projetos, né? Então a gente realmente teve uma escala grande. O que a gente precisa? Garantir Aldir Blanc. Por exemplo, nós vamos ter a Paulo Gustavo. Agora, por esses dias, nós vamos votar o veto, né? E nós já estamos bastante, articulados dentro do Congresso Nacional para derrubada do veto. Né? Tanto da Paulo Gustavo, que é emergencial e é para esse Eu ano. vejo isso ainda nesse mês de junho, né? Vai acontecer agora, está marcado agora para a próxima semana. Mas o que vai acontecer? Nós temos 164 milhões, nós estamos falando de 20, né? Do permanente do Estado. 164 milhões para todas, na verdade não são para todas as linguagens, porque é o seguinte, 2/3 dos 164 são só para o audiovisual, porque ele tem uma rubrica específica, que é o FSA, que é o Fundo Setorial Audiovisual. E a gente vai precisar realmente dar um gás nos nossos trabalhadores e trabalhadoras da cultura para que a gente tenha projetos suficientemente fortes e bem estruturados. Quando a gente fala audiovisual, a gente está falando redes, a gente está falando Nós cinema. estamos falando de a gente cinema, estamos falando de videoclipe, estamos falando de documentários, nós estamos de festivais, de oficinas, de licenciamento de obras, de criação e fortalecimento de cineclubes, de reformas de salas e cineteatros, entendeu? Então o negócio é ficar ligado. É toda a rede, entendeu? Eu Legal. preciso finalizar o meu documentário, eu preciso produzir Agora, um Úrsula, uma documentário. parte aí. Edital, tudo muito bonito, a gente sabe que a teoria é ótima, mas não é fácil. Você precisa estar com um projeto estruturado, você precisa seguir as regras do edital. Como é que você orientaria as pessoas a se movimentarem dentro do que está posto no edital? É fechar uma parceria com quem já tem experiência de fazer um projeto? Como é que para as pessoas realmente terem mais acesso? Cristina, deixa eu te dizer, nós aprovamos na Lei Aldir Blanc
3.000 projetos. Só o Estado. Pará. Só a Secult e na Lei Aldir Blanc. Agora, nesse só ano que a gente estava em baixa. No meio da pandemia. Então, fora os municípios. Ou seja, dos nossos 72 milhões, tirando o que foi de recurso do emergencial, que era o auxílio emergencial, de até R$3.000, nós aprovamos, na parceria que fizemos com outras ONGs, nós trabalhamos com a Fotoativa, trabalhamos com o Emaús, trabalhamos com a Academia Paraense de Música, que legal. Trabalhamos com o Instituto INA. Senão não dá conta, né, Úrsula? Tem que fazer parceria, né? Nós temos parceria por meio de uma chamada pública. Tudo dentro da maior transparência. Quais são as entidades que se credenciam para girar o edital? Tá aqui. A gente apresentou o edital, o regramento do edital, né? E tem expertise e capacidade técnica. E aí essas se credenciaram, foram 8 que giraram os editais. Foram 3.000 projetos. E ficaram projetos de fora. Ou seja, as pessoas sabem já. Claro, é todo mundo? Não. São todos os municípios? Não. Mas nós capacitamos naquela altura 400 pessoas. Depois nós capacitamos mais 400. Nós temos tutoriais, todos eles disponíveis nas páginas da Secult, para as pessoas fazerem. Nós recepcionamos das prefeituras essa demanda. Nós queremos fazer um curso de formação para elaboração de projeto. Isso nós fazemos. Nós vamos lá. Bacana. Não é só fazer oficina porque a gente está ensinando, é porque o que é que o edital, que é muito específico, tem e que a gente precisa dar uma refinada nesse entendimento. Porque às vezes a pessoa fica por uma questão de habilitação de documento. A pessoa manda uma conta de luz de uma pessoa de São Paulo. Às vezes por uma assinatura. Já aconteceu. Entendeu? Projeto bom que não passou na fase de habilitação. Às vezes perde para o bobagem. Exatamente. E assim, é um aprendizado. O que eu acredito? Que a frequência, que foi o que aconteceu no eixo Rio-São Paulo, que hoje eles acessam. Por que a gente, por exemplo, acessava muito pouco da Lei Rouanet na região norte? Porque nós tínhamos uma baixa capacidade instalada de elaboração de projetos. Hoje nós estamos... O que a Lei Aldir Blanc trouxe de revolucionário, não só com esse volume grande de recursos, descentralizado para todos os municípios do Brasil. Ela trouxe um processo de capacitação dos fazedores e fazedoras de cultura para escreverem o seu projeto, fazerem um plano de trabalho, de fazerem uma descrição, por exemplo, uma descrição das contrapartidas, de como isso vai impactar o território, como é que eu vou apresentar, para quem eu vou apresentar o meu produto e qual é o resultado disso, como é que a minha conta, qual é a minha prestação de contas? Está aqui o projeto realizado, está aqui meu relatório. Eu fiz, estão aqui as fotos, realizei na comunidade e tal. Porque o que a gente quer é simplificar. Esse negócio de prestação de conta com muita nota fiscal e muito recibo é ruim, porque nós temos uma região com uma capacidade muito pequena ainda de formalização dos negócios. Como é que eu vou conseguir uma nota fiscal de um barqueiro no Arapiuns para me atravessar para fazer um documentário? Precisa ter bom senso aí nessa história. Então, o que eu preciso dizer? Eu me propus a fazer, o orçamento era esse, você avaliou que com esse orçamento eu consigo fazer? Está aqui a entrega, eu fiz. Até porque, Cris e Gil, vocês sabem disso. Custa 100, a gente coloca no orçamento. Mas para fazer foi 130. A gente vendeu carro, a gente se endividou, tá pagando até hoje. É assim que o trabalhador da cultura faz, gente. Entendeu? Ele entrega muito mais do que ele se comprometeu em fazer. Quando ele calculou era uma coisa, quando ele executou era outra. E aí ele conseguiu o apoio do pessoal da comunidade, um deu a sopa na hora do ensaio, o outro deu o som, o outro... E é assim, entendeu? Esse senso de coletividade ajuda muito. Entendeu? Não é show de R$1 milhão. Não é show, já é de outra coisa que a gente está falando. E a Úrsula é engraçado, Gil, porque a Úrsula, a gente vê esse brilho nos olhos dela estando à frente da cultura. Ela já vem de outros caminhos, ela é jornalista, a gente acompanha todo o trabalho da Úrsula já há muito tempo. Aqui no Pará e pelo Brasil, a gente sabe disso. Mas assim, eu estando em Brasília, numa situação completamente adversa, diferente, que eu chego lá na Comissão da Cultura... Quem que eu encontro sentadinha lá na Comissão da Cultura? A Úrsula Vidal, que eu falo, olhei assim para trás e falei, oi, Úrsula, o que você está fazendo aqui? Estou acompanhando, depois a gente conversa. Aí que eu fui entender que eles estavam lá na discussão, na articulação, na movimentação, e ela representando o Pará, se posicionando. Isso é bem legal, as pessoas precisam saber disso, né? Porque você não precisa avisar que você vai, mas de repente alguém viu ela lá e ela se posiciona. Estava a deputada Jandira, estava
Benedita, tinha até mudado a presidência da Comissão de Cultura. Hoje é uma deputada do Espírito que agora Santo. É deputada, do Mato Grosso. Do Mato Grosso? A Rosineide. Professora Rose. Professora Rose. Mas assim, o Pará estava lá representado. Né? Isso é bacana, ela já estava, eu acho que na função da assessoria especial, acho que você já estava. Já estava como assessora já não estava mais na Secult, exato. E assim, para mim foi uma surpresa, porque eu estava lá fazendo uma coisa completamente diferente, e eu achei muito legal ver o Pará sendo representado nessa luta da gente interromper, né, esse absurdo que está acontecendo. Me permite, é um absurdo a gente ter esse corte das leis do Paulo Gustavo, do Aldir Blanc. Então é isso que eles estão tentando, essa movimentação, para a gente derrubar esse veto a essas duas leis. Isso, né? Porque, bom, você acabou de dizer, né, a gente teve aí 3.000 projetos. Foram 128 milhões gerados no Pará em 2020 e 2021. A Lei Paulo Gustavo, 164 milhões, agora para esse ano de 22. E a Lei Aldir Blanc II é permanente. É uma política pública permanente de descentralização de recursos e fomento à cultura. Ou seja, serão 128 milhões todo ano para a cultura no Pará. Gente, isso a gente fez revolução. Isso foi uma coisa linda. Trabalhar a obra autoral. Ainda tocando no assunto dos projetos, que houve uma destinação de 1 milhão para 40 projetos que tivesse cunho indígena, cultura indígena. Qual foi o resultado disso? Eu acho que deve ter sido um resultado fantástico, não? Olha, a gente teve, por exemplo, reestruturação de ramadas, que são os espaços culturais, onde, por exemplo, no caso do edital de pontos e pontões de cultura, eles fizeram espaços culturais onde a aldeia, a comunidade se reúne, as mulheres se reúnem, por exemplo, para a produção de artesanato. Né? Então, é um lugar de referência, que é o coração da comunidade. Registros, por exemplo, de línguas que estavam se perdendo, registros audiovisuais, produção de artesanato mesmo, realização de festivais, por exemplo, Festa da Menina Moça. A comunidade estava com uma dificuldade de realizar o festival. Né? Então, fez a festa, trouxe os parentes, realizou aquele rito que é muito importante para a manutenção das tradições na comunidade. Então, foi extraordinário. E aí, dentro desse edital, eu vou dizer para vocês... É uma forma de recuperar a experiência o que está perdido? Ou não o que está meio solto, perdido, vamos dizer sabe, assim? Cris? Porque a gente não pode nem dizer que eles precisam desse apoio do Estado para recuperar, porque é direito deles, né? Assim, o Estado tem obrigação de fazer... E porque está na veia deles também, mas né? Eles estão lutando por isso. E assim, o acampamento Terra Livre com 10 mil indígenas, a luta contra o garimpo ilegal em terras indígenas, a luta pela demarcação de novos territórios, pela desintrusão em territórios indígenas, tudo isso é uma luta que é também cultural. Ela é uma luta política, mas ela é de cunho cultural, porque é isso que eu sou. É isso que eu sou. Você tirar a minha terra, você está tirando um pedaço de mim. E a gente percebe isso diariamente hoje em dia. A gente está na mídia, está na imprensa, eles estão aí nessa luta diária. E uma coisa muito bonita, gente, que a gente precisa se apropriar mais, né? E esse é um trabalho que a Secult estava tão envolvida em fazer girar a Lei Aldir Blanc, que a gente precisa partilhar mais essa experiência, que foi a nossa busca ativa. Hoje nós temos no Mapa Cultural do Pará, que é uma plataforma que vocês vão entrar aqui a hora que vocês quiserem, nós não tínhamos cadastro nenhum. Ninguém sabia onde estavam as pessoas, digamos, hoje, né? Nós temos mais de 34 mil trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que você entra no mapa, você clica assim, Santarém, aí vai aparecer um monte de pontinhos, você num pontinho no bairro tal, vai aparecer a pessoa. A pessoa, o que ela faz, o Instagram, o Facebook, fotografia, tudo. Você sabe onde estão, você sabe onde achar essa pessoa, o que ela faz. E nós, nesse processo, para poder incluir no mapa e fazer com que as pessoas tivessem acesso, num estado que ainda tem 30% de território com apagamento digital, como é que você consegue fazer as pessoas acessarem o mapa, acessarem o recurso que precisava ir com o cadastro para o DataPrev, para poder validar, para receber os R$3.000, se a pessoa não tem internet? Nós fizemos uma coisa chamada busca ativa. Sim. Nós fomos a 700 comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas. Nossa, que legal. Em 70 municípios, com 220 cadastradores e cadastradores mediadores. Em quanto tempo mediadores. isso, Úrsula? Em um mês. Nós fizemos o trabalho de cadastro, mas nós passamos 4 meses planejando. Por quê? Porque nós chamamos 30 entidades para a gente mapear e planejar isso e fazer junto com a FADESP. A FADESP fez um edital. Foi uma labuta extraordinária. Tinha dia que a gente se desesperava, mas a gente dizia, nós vamos conseguir. Que legal, Úrsula, isso. E nós colocamos 4.000 pessoas para dentro.
que inclusive algumas cadastradas na sua língua originária. Legal. Então, o cadastrador ia lá nos Kayapó, né, na língua do tronco G, escrevia, traduzia para um papel que reproduzia a ficha, né, de cadastro virtual, escrevia, recebia, gravava, traduzia, chegava na sede do município, passava para dentro. É um trabalho daquele etnográfico. cadastro. É um trabalho etnográfico. extraordinário. É isso que eu estou falando que está em alta. Eu estou te falando assim, eu vim de Palmas agora, para complementar essa experiência, esse fato daqui do Pará. Eu tive no município de Tocantinha, a gente foi para fazer um trabalho da FEBTU, da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo, junto com, não vou lembrar o nome da instituição, mas junto com o povo xerente, tá? Com a etnia xerente. E aí a gente foi e ele mostrou que as 7 ou 9, acho que são 7, as 7 comunidades indígenas ali dos xerentes, eles estão unidos e eles estão fazendo da cultura deles, que foi sim trabalhada, eles buscaram recurso para eles se garantir as tradições e hoje trabalham com a ida e vinda de pequenos grupos nessas comunidades indígenas. Ainda não é um roteiro fechado, mas é um roteiro que está em construção, mas é voltado para o etnoturismo. Aí você vai para o turismo indígena, esse roteiro. Você vem aqui para Paraupebas, você tem uma rota indígena mapeada. Com Xicrim. Exatamente. Você vai para Santarém, ali a gente tem a complementariedade dos povos indígenas ali da região. E aí eu percebo, é nesse sentido que eu falo, a gente está com muitos problemas relacionados às comunidades indígenas, mas a gente percebe uma vontade dessas comunidades, delas se permanecerem cada vez mais nos territórios dela ligadas às e suas fazendo tradições. com que as pessoas venham conhecer as tradições delas para respeitar, com os devidos respeitos, com o devido respeito. Porque esse contato nasceu, entendeu? Esse contato que vocês tiveram com isso que ela está falando, esses povos. Aí o que nasceu daí? Nós temos hoje uma política pública permanente de incluir dentro dos editais um edital específico para povos indígenas. Nesse caso, hoje, eu, ainda nessa função de assessora especial do gabinete, eu coordeno o GT Executivo de Políticas Indigenistas no Estado, que envolve SESPA, SEDUC, SEGUP, SECUT, SEJUDH, aí também vem um monte de demanda, né? São muitas demandas, mas o que a gente percebe? Que nós estamos avançando, e nós já estávamos avançando, e a gente só precisava integrar mais. Então, se eu preciso de uma atividade, por exemplo, está acontecendo agora a formação de 73 indígenas Munduruku, que acabaram de formar uma licenciatura em interculturalidade indígena, lá em Jacareacanga. Quer dizer, a gente percebe, e o governador lá em Jacareacanga nesse momento da formatura. Então, assim, numa área extremamente pressionada pelo garimpo ilegal, numa área que sofre muito com esse desgoverno federal que desestruturou completamente a política de atendimento, seja de saúde, seja de preservação dos territórios indígenas. Então, assim, a gente percebe que o Estado vai ampliando essa sua presença, respeitando a institucionalidade, porque é uma luta dos povos que está consolidada. Eles se organizam para a educação escolar indígena estruturada. Estamos construindo agora um concurso específico para professores indígenas da educação escolar indígena. A gente tem avançado na formação pela UEPA. O atendimento em saúde é muito específico, porque, veja, a alimentação é diferente. Eles chegam e precisam entrar na regulação muito rapidamente, porque, às vezes, dependendo de que área eles vêm, eles já vêm muito debilitados. Então, assim, é preciso um cuidado. Porque, gente, quando se tem uma coisa que me machuca, diz assim, mas indígena já tem muita terra, indígena tem privilégio. Gente, nós expropriamos essas pessoas de tudo, de memória, de território, de tradições, da própria língua. Os indígenas tinham a língua cortada porque não podiam falar sua própria língua, seu próprio idioma. Então o que a gente está fazendo agora dívida enorme. Tinha uma religião que foi colocada assim. Você tem que ter essa religião. Catequese. Um país que se formou na violência, na expropriação. Na violência, quando provoca a diáspora com esses negros vindos para trabalhar em condições
a gente não pode nem dizer que é uma condição de trabalho, porque nem é uma condição de trabalho, né? E que foram responsáveis pela maior riqueza, né? Os indígenas e os negros, pela maior riqueza desse amálgama cultural que nós temos, né? O Brasil é isso, essa força rítmica, essa felicidade do corpo, essa alegria no encontro, né? Essa e que vem daí, não tem outro. Que vem daí. As danças, as festas, os valores, entendeu? E que a gente não veio na caravela isso, estava aqui. Agora, a gente precisa respeitar digamos, esse legado da caravela nas nossas edificações, porque trouxeram uma arquitetura muito, muito rica e muito preciosa, e isso faz parte, inclusive para contar a história dessa exploração, desse apagamento. Isso é importante, né? A gente não apaga as histórias de dor, a gente não apaga as cicatrizes. Elas estão aí para ser o mapa do caminho, para a gente saber o que a gente não quer mais. E a gente está aqui para entender que a gente tem que viver com esses dois lados, né? Com essas duas civilizações, né? Uma que foi reprimida, lógico, e a outra que veio avançando para a gente estar aqui hoje. E a gente sabe que a gente não pode deixar isso morrer. E aí, Úrsula, vendo você falar sobre isso, é que eu vejo mais ainda que a gente precisa cada vez mais apresentar isso para a população. Porque por mais que a gente entenda e saiba isso que você está colocando, por mais que a gente se disponibilize com canais de comunicação, a gente precisa ter essa amplitude, essa voz ampliada, né, sobre esses assuntos, sobre tudo isso que está acontecendo. Quanta coisa você falou aqui que a gente está fazendo aqui no Pará, nessa política, até a política do atual governo, não estou falando que não é de governo, vou mudar a pergunta, nessa política, dessa proposta indigenista, né, de fazer esse trabalho positivo, etc., precisa ampliar essas informações, porque às vezes a gente pensa que a gente convive sempre num determinado quadrado e essa informação nossa rola bolha, né? Por ali e a gente bolha. acha que está a bolha. Tá tudo a bem, gente né? acha que tá todo mundo sabendo. E aí a gente conversa com pessoas que talvez não tenham essa facilidade toda com a informação, e aí você até às vezes se sente com um pouquinho mais de informação do que elas, e às vezes não é porque a informação não está chegando a muita gente. E o que fazer? Né? Então, eu acho que assim, as pessoas gostam muito mais de ouvir e de ver do que de ler. Isso é uma realidade. Sim. Mas nós é uma somos realidade. De história, né? Então, assim, aproveitando, você está contando N histórias aqui, a gente fica olhando para a Úrsula, para quem não está vendo, está só ouvindo, vamos dizer assim, você conta com o corpo, com os olhos, né? Com paixão e etc. E quantos de nós não é assim? Mas a gente precisa fazer essa informação chegar mais na ponta. Você concorda com isso? Que a visitação pode facilitar com que as pessoas tenham mais informação? Eu acho que a gente começa, digamos assim, na palma da mão, né? Eu acho que hoje nós somos uma civilização que começa a ter a experiência na palma da mão, né? É no celular. Então, os canais de comunicação, eles são muito importantes para que a palma da mão seja esse espaço de radiação da curiosidade, do desejo, da disponibilidade da minha mente, do meu corpo para viver a experiência. Então, quando a gente vai viajar, a gente não vai procurar foto do lugar. Sim. É a mesma coisa. Por exemplo, nós temos o site hoje do Sistema Integrado de Museus e Memoriais, tem todos esses museus aqui, todos eles lá, com as salas, com o acervo, com um material expográfico, explicando o que é aquela obra, do que ela é feita, de que material, de onde ela vem, de qual é o período. Então, você começa vivendo esse desejo. Opa, eu vou lá! E aí depois você vive esses espaços, e nesses espaços você vive as pessoas. Você tem contato com as pessoas que estão nesse entorno. Então eu acho, Cris, que é irremediável essa hiperconectividade que a gente vive, né? A gente, embora nós sejamos pessoas muito sinestésicas, a gente, né, nós como Amazônia, a gente pega, a gente se abraça logo, a gente se pega logo. A gente sai pegando, a gente abraça logo, sai a gente dançando, beija. Nós somos assim. Mas nós estamos nessa era da hiperconectividade, então isso começa pela palma da mão. Então nós precisamos estar preparados cada vez mais para disponibilizar esse conteúdo, para estimular as pessoas por esse conteúdo, para ter cada vez mais espaços como esses, para que a experiência humana, vivíssima, tátil, sinestésica e espiritual aconteça de maneira divina. Maravilha. A gente está vendo aqui, para quem também não tá vendo o que está acontecendo, está só ouvindo, está passando aqui uma série de imagens, né, de vários equipamentos aqui. Úrsula, o que a gente pode falar do Pará enquanto calendário de eventos, assim, se você tivesse que enumerar alguns,
Vamos botar na nossa palma da mão, já que você tá falando na palma da mão? Meu Deus. Das duas, dá teu jeito. Aí eu tô falando do Pará. Gente, porque a pessoa pode escolher muito. Olha, vamos lá, a gente tem um festival folclórico maravilhoso em Curuçá. Nós temos a Praia da Gaivota maravilhosa em Conceição do Araguaia. Nós temos uma visita, por exemplo, às aldeias Caiapó, na região de São Félix do Xingu. Nós temos a Flixi em Altamira, que é um festival literário extraordinário, que inclusive reúne fortemente toda essa discussão a partir dos povos originários. E que merece ser bem mais ampliado. Nós temos o nosso Festribal em Juruti. Nós temos um festival delicioso que vai acontecer agora por esses tempos lá em Portel, que é uma cidade que eu adoro, que é uma cidade culturalmente muito forte. Vamos lá, Salvaterra e Soure. Vai lá, curte essa praia maravilhosa que sempre vai ter o ecoturismo na área. Vai ter o Quilombo do Pacoval, vai em Joanes, que em Joanes você vai ver uma praia maravilhosa, que tem aquele vento lindo com aquela enseada incrível. Vai à Cachoeira do Arari conhecer o nosso Museu do Marajó. Ai, meu Deus, que mais, gente? Óbidos e Oriximiná, 2 cidades com edificações lindíssimas. Que mais? Eu não posso. Gente, é muito segmento, né? E se a gente. Vamos lá, Salinas, Marapani, né? São João da Ponta, vamos lá em Rio Branco, vamos lá em Tucuruí, Pescado Lago, vamos em Bragança, vamos em Augusto Correia, que tem um festival junino maravilhoso. Gente, é todo Pará. Essa história da ostra tá uma guerrinha agora. Não é de Curuçá, não é de Augusto Correia. Eu quero que seja mais. Quanto mais ostra a gente tiver, pra mim tá melhor. Tá bom, a gente tá falando, então bora começar a falar da gastronomia. E tudo isso aliado, além disso, dos equipamentos, das festas, das belezas naturais, a gente tem, né, o talento das pessoas de se utilizar desses produtos, desses sabores, dessa coisa que a terra dá e que também movimenta pessoas, né? Eu digo que até a maniçoba é visual, gente. Eu me lembro a primeira vez que eu fui naquele mercado de peixes de Santarém, que é um outro rio, né? Não é esse nosso rio lá, que é um rio que já dialoga mais com o Rio Negro, né? Aquele que é o Tapajós, que é um rio com pouco sedimento, que é tão diferente. Eu olhei e falei assim, meu Deus, isso aqui é uma festa visual, que design da natureza extraordinário, que peixe, abuso, né? Que traços, que cores, sabe, que grafismo, que formas. Que louco, né? Entendeu? E aí você tem esse estímulo e aquela quantidade de peixes maravilhosos, né? Por exemplo, o Saulo. O Saulo é uma grife hoje. Né? O Saulo está no Museu do Amanhã. O Saulo está em Belém, está no Museu do Amanhã. O Saulo tem que ser um case de sucesso, né? Que reúne tudo isso. Que a gente tem que fazer jus também ao nosso querido Paulo, porque o Paulo era uma figura extraordinária também, né? Eu estou falando, tem o nosso, enfim, o Paulo Chaves, mas eu estou falando também do Paulo do Lá em Casa. Sim, do Paulo Martins, que já era um adido cultural também por meio da gastronomia. E que foi ele que puxou muito isso tudo, né? Exatamente. Mas a história vai ajeitando a conta. Vou falar aquele chefe Ofir também, senão ele vai me bater. O chefe Ofir ele não te apresenta comida, ele te apresenta uma história, vou falar aqui do Mestre Zena. Do Mestre Zena de Santarém. É um pajé, é um índio que é chefe de cozinha e ele se vende assim. Sim, eu sou um cozinheiro indígena e ele faz. A gente fez essa mistura dele lá no Ecotur. Que não é nem chefe, é cozinheiro. E sabe quem apresentou ele pra gente? Instituto Sebastião Tapajós, a Cristina. Olha só. E aí, você tem que vir com a gente. E ele tem um tempero, que não me pergunto o que é aquele tempero lá. Sei que é um tempero que dá um toque no peixe que ele faz, parece uma coisa que dá um combinação de ervas, aromas. Mas nós temos as carnes. Lá no sul do Pará, que é uma outra formação, que é uma outra ocupação, o churrasco é muito forte. E a carne é uma carne feita, muito especial. Por exemplo, você vai lá no Marajó, gente, já comeram frito do vaqueiro? Gente, o frito do vaqueiro com aquela carne ali, na própria gordura da carne, joga uma farinha, pelo amor de Deus. Linguiça marajoara, já comeste? Linguiça maravilha. Gente, lá de Cachoeira. Eu sou carnívora, né? Eu nasci
conhecia com essa faculdade de né, Mas também tu não precisa se preocupar muito com isso, né, meu bem? Você virtual. não precisa se preocupar com isso. Mas assim, se você for viajar, para onde você viajar, tem a ostra, tem o peixe, tem a folha, entendeu? Que é uma planta, por exemplo, comestível, que a gente nem sabia que era como a orelha de macaco. Quer dizer, a gente via que era mato. Hoje em dia você come, é maravilhoso. No Saulo a gente come em vários lugares, você come a orelha de macaco. Né? Você come urtiga, a folha da urtiga. Você pega a folha da urtiga, dá uma... Esse eu não conhecia, mas eu quero deliciosa. provar agora, quero provar. Essa eu não conhecia. Folha da urtiga eu não conheço, até anotar aqui. Antes a gente só comia, não sei se vocês estão da época que a gente só comia maniçoba e patrão do cupim, não é possível. Agora é bolinho de maniçoba, hambúrguer de maniçoba, não sei o que, tudo a gente quer de maniçoba. Então eu acho Misturando que... maniçoba com vatapá, tá uma confusão. Mano, aí já coloca lá em cima, exatamente, já coloca jambu em tudo. É um negócio esquisito. Vato soba, já virou, né? Mas é isso. Peraí, bora separar o paladar. Não, peraí. Não, vamos organizar esse negócio? Vamos organizar isso. Mas eu acho Mas que nós somos estimulados pelos sentidos, entendeu? Seja na saia rodada e florida, seja na música que bate no coração da gente, aquele batuque daquele curimbó, seja nessa comida extraordinária e incrivelmente sofisticada. É uma complementaridade, né? Eu acho que aqui nós somos estimulados pelos sentidos, entendeu? E as pessoas quando vêm para a Amazônia querem essa experiência, querem conexão. E é isso que você falou, é na Amazônia. A Amazônia é isso, né? Somos a bola da voz. Você falou aqui de vários instrumentos, nosso vizinho aqui está no Amapá, você pega o batuque, o marabaixo, que complementa, e você vai ali pro Rio Negro, você pega a Parintins, né, que tem o evento e tem outros instrumentos que se utilizam, e aí isso vem da Amazônia, e quem vem para a Amazônia quer viver isso. Olha quanta coisa a pessoa hoje pode viver. E aí eu vou te fazer uma pergunta, porque eu tô meio assim, eu tô vendo que os meninos começam a me olhar ali, porque eu tenho uma certa tendência a esticar e o pessoal começa a me barrar, sabe? Porque a gente também, mas como não avisaram nada ainda, aqui tá tudo certo, então eu vou. Tudo bem. Tá tudo certo, a gente vai continuar. Então, a gente começa a perceber que as pessoas estão de olho no nosso território, de olho para vir prestando conhecer, atenção e curiosas para saber. Você acha que a bola da vez do turismo pode ser a Amazônia e que o turismo pode ser um elemento, uma atividade social e econômica que pode ajudar na nossa territorialidade, na nossa solução de problemas que hoje a gente tem que são visíveis dentro da nossa Amazônia? Totalmente. Porque eu acho o seguinte, Cris, a economia criativa é uma saída junto com a comunicação. Eu acho que a gente está vivendo essa era dessas duas atividades, uma delas ligada à comunicação para fora, na minha relação com o outro, como eu digo para o outro quem eu sou, o que eu tenho para oferecer, como é que o outro se conecta comigo. Então, eu acho que todo mundo que trabalha com comunicação está trabalhando na profissão, que é a profissão mais demandada hoje de profissionais, né? Porque todo mundo precisa se comunicar, inclusive vende o que produz por meio desses canais, desses espaços de comunicação. E você precisa de um profissional de comunicação para comunicar quem é você, o seu território, o seu produto, embalar isso de uma maneira bacana, né? Fazer boas imagens, boas fotografias. Então, eu acredito que... E a comunicação está muito atrelada a esse turismo. O turismo, quem vende mais, né? Quem se comunica mais, eu digo, quem projeta mais o seu produto, né, acaba vendendo mais porque atrai muito mais atenção. Então, o que nós temos hoje? Nós temos as pessoas cansadas de um processo muito, muito doloroso, né? Cansadas de uma solidão, cansadas de desesperança, cansadas de perdas imensas. A finitude confirmada, né? Então, mais o que eu evidência. penso? Eu acho que, de certa maneira, o turismo ele pode ser um escapismo, no sentido, eu não quero ter problema, não quero pensar em nada, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão buscando um turismo de conexão. Isso. Não é só da diversão, não é só o do parque, não é só o do Pato Donald e do Mickey, sabe? Eu quero que o meu turismo me reconecte com a pessoa que eu sou, me reconecte com o meu sentido no mundo. E eu acho que a Amazônia dá isso. A Amazônia, ela fala sobre passado, sobre
sobre conexão com a Terra, sobre uma preocupação com o planeta, sobre uma alteridade, ou seja, eu não sou só para me fazer feliz, eu não estou aqui só para comprar um celular novo, para trocar de carro. A minha experiência humana precisa fazer sentido nessa conexão social. E a Amazônia traz isso para a gente, porque você está nesse território que é o território que pode ser a solução para essa crise climática que a gente está vivendo, gravíssima. É o território onde você se conecta com povos do mundo, né? De uma África ancestral, de uma Amazônia ancestral, ou seja, de povos originários. Quando a gente pensa na Austrália, a gente pensa, no Ópera de Sydney, no teatro, e a gente pensa nos aborígenes australianos. Imediato, então, tu percebes como tu pensas no que é muito moderno e no que é muito ancestral. Né? Então, eu acho que a Amazônia ela tem isso. Ela tem essa ancestralidade, essa conexão com a terra, essa cultura muito forte e essa alegria. Nós temos uma disposição imensa para sermos corpos alegres e dançantes e cantantes e vibrantes e falantes. No meio dessa floresta em pé, né? Do meio e falantes. De águas. Muito provavelmente, Cris, é por conta disso que somos. Porque por conta dessa conexão muito inteira com tudo isso, é muito forte. A chuva, ela toca o corpo da gente. As águas ditam o humor da gente, muitas vezes, entendeu? A exuberância dessa natureza faz com que a gente tenha uma conexão permanente com algo que é muito maior do que nós. Por que aqui, nessa cidade, a Assembleia de Deus foi fundada há mais de 110 anos atrás por 2 suecos que vieram lá da Suécia? Por que nós temos 2 milhões de pessoas... Começou aqui, né? Por que nós temos 2 milhões de pessoas caminhando com Maria? Por que nós temos o maior número, por exemplo, das cidades amazônicas, de templos, de práticas do afro-religioso? Por que nós temos uma força muito grande, por exemplo, da União Espírita no Brasil, aqui em Belém? Porque as pessoas sentem essa conexão. Não é religiosidade. É uma conexão. É uma conexão. E a forma como eu vou ritualizar... Vou ter o meu encontro. Porque toda vez que há começa a chover, fica com medo, meu Deus. Você está acostumado a isso. Porque tá ali, né? Tá falando comigo, tá me dizendo alguma coisa. Então eu acredito que essa conexão é esse fio que estão querendo plugar e vão plugar na gente. É isso mesmo, muito bacana, né? Meio poético, que ela falou místico. Aqui agora, místico, mas assim, extremamente importante. Eu acho que é uma aula de necessidade de consciência, né? Que a gente tem que ter hoje com o nosso espaço, com as nossas pessoas. Nosso ser amazônico, né? Com os isso nossos fazeres. A gente tem noção disso também. Às vezes a gente fala, escreve isso aqui, mas será que a gente está incorporando também isso de verdade? E aí a Úrsula fala sobre isso. Isso é muito legal. Vamos lá. A gente já está chegando pertinho do final, mas antes eu quero trazer a gente um pouquinho aqui para Belém, agora, para a capital paraense. Queria que você falasse um pouquinho dos nossos equipamentos turísticos. Como é que você enxerga hoje a nossa cidade como receptivo de turismo e as outras cidades que estão se estruturando na medida do possível? Cris, vamos falar de Belém sobre os corredores, né? Eu entendo e percebo que isso é uma tendência internacional, a questão dos corredores da experiência turística. Então, por exemplo, quando você vai a outras cidades, você tem grandes orlas, que aí essa orla se conecta com um grande parque. Acaba esse parque, se conecta com uma rede hoteleira. Então você percebe que são sempre corredores muito grandes. A gente está procurando fazer essa interligação. Então você vê, a gente tem ali o Complexo Filhos de Lusitânia, você desce para a Feira do Açaí, que está começando a se reorganizar, é muito legal. Graças que tinha sido perdido, parece, né? A partir, inclusive, do próprio batuque, da batucada, que é um batuque muito legal, que acontece lá, o pessoal do Carimbó levando. Então, chamou uma atenção positiva ali da prefeitura, de outros órgãos. Depois você tem ali o Ver o Peso, que emenda com a Estação das Docas. O que nós vamos fazer? O Porto Futuro 2, com os 7 galpões, ligando... E antes do Porto Futuro 2... tem ali o Boulevard da Gastronomia, que também está se formando. Muito legal. Então já vai agregar valor a esse corredor turístico, né? A gente já tem ali o Ponte do Açaí, já tem o Sesc Boulevard, o Espaço já Cultural. Tem a Cabocla, já né? tem a Cabocla, que é sensacional, né? O Espaço da Cabocla é lindo, maravilhoso. É lindo, é muito bonito. A gente tem ali o que é do Marujos até... Como é o nome? Que ficou do lado, que é bem bacana. Ficou super charmoso. Tá lindo, chamoseio. Eita, vamos pro Porto Futuro, porque o Porto Futuro está muito bacana. Pois é, a gente chega nesse primeira grande etapa boulevard, já inaugurada.
Exato. E no Porto Futuro a gente vai para o Porto Futuro 2, que na verdade é essa Beira Rio, com 7 armazéns. Nós vamos fazer museu, nós vamos fazer um espaço de gastronomia diferente da Estação das Docas. Vai ser uma outra experiência, com oficinas, com aprenda a fazer e faça você mesmo, vai ser legal. Nós vamos ter um dos armazéns só de venda de artesanato paraense, com a experiência da narrativa territorial. Então eu vou para essa região, eu vou para esse lugar aqui, tem esse povo que trabalha com esse insumo, com essa matéria-prima, e isso é feito disso. Daqui eu vou para essa outra região trabalha com esse outro insumo, com essa outra matéria-prima, e que vem, entendeu? Para ser uma coisa que tenha um sentido, essa rota, esse passeio. Uma experiência, fato, né? Exato. Nós vamos ter também um espaço para o Memorial da Cultura Popular, né, do nosso patrimônio imaterial, porque as pessoas querem ver o que é o Círio, o que é a Marujada, o que é a festa de São Benedito, de São Sebastião, o que é... Enfim, o que já se tornou patrimônio? Olha, a Marujá, o carimbó, a capoeira é patrimônio nacional, o Círio é patrimônio. Corpus Christi está num processo de finalização, aquele tapete, por exemplo, que é muito bonito. O Brasil é muito forte nisso, vamos respeitar. As cuias, por exemplo, de Santarém. Né? Exatamente. Então nós temos, porque para o DEPAC, o patrimônio, para ele ser reconhecido como patrimônio, o processo é mais complexo do que na LEPA. Na LEPA basta um projeto de lei e aí votam o que é patrimônio. No caso do DEPAC, que é o departamento mesmo, e tem um rito, para que ele seja consagrado como patrimônio. DEPAC, para quem não sabe, de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado do Pará. É como se fosse o IFAM. O IFAM é federal, o DEPAC é estadual. Então nós vamos ter um espaço onde você vai contar a história dessas manifestações culturais que nós temos no nosso estado do Pará. Porque o visitante vai entrar lá e vai viver a experiência Pará. Comida, festa, memória, artesanato, vai ser bem bacana. E dali você já entra ali na Doca, continua, ainda vai ter uma atividade portuária, mas você já entra na Avenida Doca de São José Franco, que é uma avenida grande de Belém, que já tem uma experiência, por exemplo, do Porto Futuro, que está interligando com o restaurante, com aquelas comidinhas, são meio comidinha de rua legal, que tem ali também. Os food trucks. E depois tem o Ver o Rio, que é uma outra experiência, que é um outro olhar desse skyline da região das ilhas, né? Na verdade, não da cidade. E a gente vive um momento muito legal aqui em Belém. Se você entrar ali no Furo do Cumbu, você vai ver a quantidade de restaurante que tem. Sensacional. Impressionante. Sensacional. Então, eu fui lá domingo, todos cheios. É uma vivência sensacional. Todos cheios. Então, assim, nós somos ribeirinhos. Nós gostamos de água. A gente quer estar perto da água. Essa história de estar de costa pro rio acabou. Acabou. E não tem... Gente, que coisa linda. Você tá no Cumbu e olhar para o skyline de Belém. Que coisa linda que é. Não. Eu acho que esse é o grande plus que a gente tem. É isso aí. Eu acho que a gente está de parabéns, porque foi tanta... temos que conseguir muita coisa. Nós já conseguimos muita coisa. E quando é que você acha que a gente está inaugurando o Porto Futuro 2? Olha, eu acho que o Porto Futuro 2, a gente não é uma obra simples, nós estamos falando de 7 galpões, parte deles serão desmontados, inclusive, vindos lá de um outro lado, que é uma área de operação de container. Sim. Então nós fizemos essa contrapartida com a CDP, então esses 2 galpões serão remontados. Não é uma operação simples. Nós já estamos fazendo agora, nós já finalizamos o projeto básico, nós estamos iniciando as contrapartidas que nós precisamos fazer para a CDP, para lançar já a licitação agora nesse semestre, a licitação do projeto executivo. Eu acredito que isso deve ser uma obra de pelo menos 3 anos, tá? É uma daquelas obras grandes. Sim. E que a gente quer entregar no próximo governo do nosso governador Helder Barbalho, se Deus quiser, Nossa Senhora de Nazaré auxiliar. Temos várias obras grandes aí caminhando, que aqui temos o Soledade, temos o Parque da Cidade, temos o Soledade. Aquele que vai ficar ali na Júlio César, o Cemitério da Soledade nós não conseguimos entregar ainda no final desse primeiro semestre, porque é o seguinte, vocês perceberam que o inverno vai ser para sempre, eu acho, não sei. Porque não para de chover. São Pedro pediu para ele, não para de chover. Então a cura do concreto das obras, ela está o dobro de mais demorada. Então a gente não conseguiu realmente, porque nós temos uma parte de concreto do caminhamento, nós estamos descobrindo covas coletivas. Agora, aquela parte digamos, do acervo, de melhorar
da melhoria de todo do lado da arquitetura mortuária do Soledade. Já tá pronto. Não, assim, a gente está também já finalizando uma primeira etapa, porque veja, o projeto que nós contratamos, ele não é o projeto de toda a arquitetura mortuária. Nós contratamos 15 milhões, o projeto custaria 30 e tantos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reestruturar o pórtico, toda a parte de murada, nós vamos fazer o encaminhamento, nós vamos fazer a luminotécnica, nós vamos fazer uma outra entrada com o administrativo pela Dr. Moraes, nós vamos reestruturar a capela, o cruzeiro, a arquitetura mortuária das 2 primeiras fileiras da entrada, que são as mais importantes, as edificações que ali tem neoclássico, neobarroco, neorromântico. É lindo, enfim, né? é extraordinário. É extraordinário. E aí, o parque, porque será um parque de visitação e um espaço de educação patrimonial, ele ficará pronto. E o processo continua nessa arquitetura mortuária mais lateralizada. Por quê? Porque aí nós vamos acessando outros recursos, a própria, porque nós estamos fazendo isso em parceria com a FADESP e com o LACORE, que é o Laboratório de Conservação e Restauro da UFPA. O próprio LACORE vai acessando outros recursos para continuar. Por quê? Porque ele vai ser também uma oficina escola de restauro. Legal. Então as pessoas vão poder isso, acompanhar o restauro das outras peças da Imagina arquitetura quantos mortuária. artigos, quantos mestres que não vão Gente, surgir daí. Parabéns, lindo, olha, lindo, muito lindo. é um E pra gente finalizar o Parque da Cidade, estamos esperando sair esse presidente para entrar o próximo, porque nós fizemos tudo certinho, repassamos 25 milhões de reais para o infraero. A contrapartida já foi feita. Tudo está feito. O projeto finalizado, lindo o projeto do Parque da Cidade, lindo. O escritório de arquitetura fez um trabalho extraordinário. Nós teremos o teatro mais moderno do Brasil. É um projeto muito arrojado, respeitando, com muita... Assim, a gente vai ter uma cobertura vegetal muito bonita ali, muitos espaços, equipamento grande, de economia criativa, de gastronomia, torre de contemplação, esse teatro maravilhoso. Vai ser incrível. Prática de esporte, práticas culturais, lindo. Mas o governo federal resolveu que, não, vocês combinaram com o Ministério da Infraestrutura, não combinaram comigo sobre o Ministério da Economia. Ei, peraí, tá aqui o acordo de cooperação técnica. Estava tudo certo, é o mesmo governo federal. Como assim? Não, o fulano não falou comigo, então não vou... E a gente está nessa do fulano não falou comigo. Então... Mas olha, isso é papo para tá uma pronto. outra hora. A gente Mas tá vai pronto. ter que contar, a gente vai voltar aqui outras vezes. Úrsula, uma aula de cultura, uma aula de relacionamento com o turismo, com pessoas. Muito bacana. Gil? Muito bacana. Eu sou apaixonado por você, tu sabe? Querida, Sou suspeita pra falar. muito super obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por tudo que aconteceu aqui, Gil, obrigada pela sua companhia. A gente está acabando, tem que dizer tchau. O pessoal hoje não incomodou muito não, mas eu sei que a gente já está bem no final aqui do nosso tempo. Legal. E assim, a gente sempre tem muito o que falar, né, por conta do seu trabalho, por conta da tua experiência, vivências e das nossas... Isso é o nosso podcast, essa troca de informação, essa troca de relação, de experiências, energia, né? Entendeu? De energia. Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo. E o espaço está sempre aberto para novas informações, para novas experiências e para a sua vinda aqui também, não preciso nem dizer. E aí, para quem quiser nos acompanhar, Úrsula, quem quiser te acompanhar, diga lá. Olha, Úrsula Vidal PA, que são todas as redes nossas, Twitter, Facebook, Instagram, e eu já estou doida para ver esse programa, porque eu já quero pegar uns pedaços desse programa. Vai sair contando, porque tem muita coisa boa. E pode fazer legal. isso. Gil? Acho que para nós, Rede Pará foi está sendo um dia mágico, né? Uma tarde mágica, uma noite mágica. Muito Você vai ver legal. qualquer horário, né? Então, Muito tarde, legal. dia, mágico. Muito legal. Gente, quem quiser nos acompanhar, @Rede Pará. Logo mais vocês vão estar assistindo esse podcast aqui. Aguarde que ele vem com muita força. Para quem quiser nos acompanhar, Cristina.Raine.jornalista, Dani_Viaja, que também vai estar lá, @Rede Pará. E Gil, qual é a sua rede? Gil Capistrano. Muito bem. E aí a gente fica até a próxima, a gente vai deixando o nosso beijo. Um beijo para todos vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Suas considerações finais. Eu amei, gente. Que experiência deliciosa. 2 pessoas inteligentíssimas, incrivelmente sensíveis, estimulando aqui essa cabeça que também não para, né? Porque eu acho que a gente nem gosta de falar, né? Quase nada, né? A gente nem gosta de falar. Me estimulando também a pensar de uma maneira mais sistêmica tudo isso. Foram 3 anos e meio, por exemplo, à frente da Secult, e agora continuando esse trabalho de encaminhar as políticas públicas que já estão bem azeitadinhas para a gente fazer as entregas. Então, assim, é muito estimulante, porque
realmente, como tu dizes, né, Cris, a gente tem muito trabalho a fazer, mas a gente fez bastante coisa e eu acho que são plantios que estão deixando essa estrada para a gente caminhar muito bem galvanizada, sabe? Eu acho que nós estamos entrando num momento muito, muito profícuo, muito iluminado, de muitas oportunidades positivas, de virada de chaves para alguns enclaves que a gente tinha no estado do Pará e que agora eu acho que a gente vai, sabe assim, dar aquela limpada e vai dar vazão e vai ser pertencimento, né? É. Estamos aqui e vale Gratidão. a pena vir. Adorei. Um beijo na equipe querida. do Rede Pará. Valeu. Adorei tudo. Adorei o cenário, adorei o programa, adorei o papo, adorei tudo. A próxima eu quero Massa. mostrar. Falou. Beijo, obrigada. Falou.